quarta! É super quarta no Gazeta Esportiva. Muito boa noite. Olha esses líderes aqui, gente. Hoje é aquele dia que você não pode tirar os olhos da telinha. A super quarta tá eletrizante no Gazeta Esportiva e olha só a dupla maravilhosa que eu tenho aqui comigo. Ele, o mito, a lenda, Chico Lang. Querido Chico Lang. E eu vou no meio. E ele, o nosso pãozinho. Põe a música, o Pacheco. Osmar Garrafa! Tem que explicar todo mundo a história do Muito bem. Pãozinho com cerveja. E detalhe, eu tô pertinho de você hoje. Gostei de você. Eu também. Gostei. A gente tá na formação original. A gente tá na formação original do Gazeta Esportiva, né? Matando saudades aqui um pouquinho. E olha, Alexandre Silvestre está no Allianz Parque para conferir tudo do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. O Silver vai contar também que história é essa de Rafael Veiga no Barcelona. Como assim? Pelo amor de Deus, Rafael Veiga, venha antes aqui no Mesa Redonda. Tem ainda, boa Silver, olha lá, o Silver com as notícias, tem coisa no celular dele, coisa importante. Tem ainda as novidades do São Paulo, que entra em campo logo mais para encarar o Sport, lá no Recife, não é isso? Isso. E é claro que o Corinthians também está muito bem representado no programa, com os detalhes para o jogão contra o Atlético Mineiro e as novidades no mercado da bola. E o Santos? O Santos vai encarar o Bahia em instantes na Vila Belmiro, sob o olhar atento da nossa repórter Marina Buffon. Ela tá lá, Marina? A Marina tá lá. A Marina, mostra a aliança. Mostra a aliança. Eu quero ver a aliança no dedo dela. Ela não... Aê! A mais nova noiva do pedaço. Ela casou, não? Casou? Não, ficou noiva. Tá bom. Caminhada. Muito bom, linda. E a gente vai mostrar como que foi o Fla-Flu de ontem. A gente volta logo depois dessas dicas. Muito bom, e vamos para o nosso primeiro papo ao vivo com o Silvestre, que está no Allianz Parque. Boa noite, Alexandre Silvestre. Saiu a escalação do Palmeiras? Conta pra gente quais são os escolhidos do Abel Ferreira. Boa noite, Michele. Grande noite para todos vocês, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Falamos eu, Braguinha, Urandi, a nossa equipe externa, ao vivo aqui do Allianz Parque. Vou pedir para o Ricardo Braga dar uma passeadinha pelo gramado. As delegações de Palmeiras e Fortaleza já chegaram ao estádio do Verdão para o jogo que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Já, jogadores em campo para o aquecimento. A gente vai mostrar esse bastidor para vocês. As duas equipes já escaladas. O Vojvoda, o argentino do Fortaleza, vem com alguns desfalques na defesa, tem jogador machucado, jogador que não pode atuar por questão de regulamento, mas vem forte porque o Fortaleza costuma embaçar para cima do Palmeiras. Aliás, nesse confronto aí de gringos, os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, Abel e Vojvoda, o Vojvoda ganha por 2-1 e tem ainda um empatezinho. Hoje é jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É partida de mata-mata. Novidade no Palmeiras, Tabata retorna à equipe titular. O Arthur não pode ser escalado pelo Abel, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Bragantino nesta edição, na fase inicial. Então, nem Hendrick, nem Lopes, os dois começam no banco e o Abel Ferreira ataca de Tabata, que está recuperado. Havia até conquistado a posição no Campeonato Paulista, na fase mais aguda do Paulistão. O Hendrick não havia emplacado, mas quando o Tabata entrou no time, se machucou, está voltando agora para assumir a titularidade, pelo menos hoje à noite. Palmeiras escalado com o Everton no gol, o Mike na lateral direita, o Marcos Rocha ainda está machucado em fase de transição, o Luan no lugar do Murilo, que também está machucado, o Gustavo Gomes e o Piquerez retornando de suspensão. Essa é a linha defensiva do Palmeiras, com o retorno também do Zé Rafael, que cumpriu a automática no Campeonato Brasileiro, Gabriel Menino jogando ali na meia direita, o Rafael Veiga, tem informação importante do Veiga mais pra frente no Gazeta Esportiva. Tão de olho no Veiga, hein, gente? Torcida do Palmeiras começa a ficar com calafrios. É o Veiga na meia, aí no ataque, Dudu numa beirada, o Tabata na outra e Rony Rústico no ataque do Palmeiras para pegar o Fortaleza. É Verdão e Leão, é Porco e Leão, é Periquito e Leão. Daqui a pouquinho, Michele, a bola rola às 19 horas, às 7 da noite, e eu volto já já com mais informações. Beleza, Silveira, então vamos lá.
Vamos olhar o nosso campinho. Vamos colocar o campinho na tela para vocês aí de casa, para a gente analisar aqui a formação tática do Verdão. E vamos daqui a pouco. Vamos soprando. Goleiro, o Everton. Mike, Gomes, Luan e Piquerez. Normal não tem o Murilo ali na zaga, mas o Luan tá dando conta do recado. Vem com praticamente o que tem de melhor na defesa. Aí na zaga tem Zé Rafael. Aí meio campo, né? Zé Rafael, Menino e Veiga. Tudo bem, Veiga, né? Maravilhoso. tudo certo. Lá o meio campo do Brasil hoje é esse aí. Aí Tabata, Dudu e Rony. Então, o problema, o problema aí, ali é o Tabata. Né? Não pelo Tabata propriamente dito, porque ele vai entrar no lugar de um cara que entrou na equipe e caiu como uma luva, que é o Arthur. Isso. O Arthur tem feito gols, tem dado assistências, tem participado da linha ofensiva do Palmeiras, tem se comportado como se já tivesse nesse time do Abel há muito tempo. Exatamente. Então, essa ausência do Arthur, ela é preocupante, porque é um jogo pesado, Chico. Fortaleza hoje é uma equipe muito ajeitada pelo argentino, pelo Vojvoda. É verdade que no Campeonato Brasileiro aconteceram algumas oscilações, mas é uma equipe que vai dar trabalho ao Palmeiras. O Palmeiras, em alguns momentos, a gente fala, o Palmeiras mesmo quando não joga bem, vence. Hoje, se não jogar bem, cuidado, não vacile, porque tem um adversário muito esperto, muito capaz do outro lado. Então, mas no lugar do Tabata você colocaria quem? Não, é um problema. Pensando no lugar do Arthur é difícil. É a opção do Endrick ali, mas ele não quer. Ele entende que com o Tabata a equipe fica mais robusta, não é? Mas eu faria diferente. Esse ataque eu colocaria o Dudu, o Rony na esquerda, o Dudu na direita e enfiaria o Endrick ali. Eu acho que o menino já está maduro o suficiente para poder jogar lá. Tem meio que escanteado eu o também acho, ia para cima do Fortaleza, por quê? Porque o segundo jogo é lá em Fortaleza. E em Fortaleza, a torcida... A mesma atmosfera que teremos hoje aqui no Allianz Parque, teremos uma semelhante lá. Não, pior, a torcida do Fortaleza é muito mais vibrante que a torcida do Palmeiras. A gente estava indo bem até agora, aí o senhor já está querendo dar aquela alfinetada. Se depender da torcida do Palmeiras para ganhar essa vaga, vai perder. O que a torcida do Palmeiras faz no Allianz... É uma grandeza. A atmosfera que o time joga por música. Você já viu a torcida do Fortaleza? Eu estou comparando. Vai ser uma atmosfera parecida. Então. O senhor disse que não, que é do Fortaleza. Vai ser muito melhor. Ô, Chico, mas a torcida do Corinthians nesse último jogo aí ficou quietinha também, hein? Não ficou quietinha. Não empurrou o time nada, hein? Acontece o seguinte, que você for escutar pela TV que transmite, o que acontece? Jogos do Corinthians, eles abaixam o volume. Você para. Jogos dos times cariocas, você tá de brincadeira. Eles aumentam o volume do... Mas mantém a seriedade. O senhor tá com uma expressão de sorriso. Aumenta. Ontem no Flamengo e Fluminense, eu mal consegui ouvir os caras falarem. Tanto que eles aumentaram a torcida. Eu acho que era a torcida cantando alto mesmo. O Santos também está escalado para o jogo de hoje. Trazemos então... Pachecão, pode soltar. A marcha nupcial. Opa! Marina Buffon, venha para a conversa, Marina. Muito boa noite. Parabéns à nova noiva. Nem casou, hein, gente? Imagina quando ela casar, o que a gente vai fazer? Mas ficou noiva. Já é um grande passo para a humanidade. Então, parabéns para você, para o Estevão, formados aqui pela Casper Libero, nossos estagiários no site gazetesportiva.com. Marina está aqui com a gente. Felicidades para você, pro seu pai, seu José Ademir, pra Dona Ivone, sua mãe, a sogra deve estar feliz da vida. E manda pra gente quais são os titulares do Peixe. Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta quarta-feira. Muito obrigada, estou muito feliz. Mas, olha só, no momento que você me deu os parabéns, os goleiros do Santos subiram e todo mundo bateu palma. Achei que era para mim, mas não era, né? Mas tudo bem. Então, antes de qualquer coisa, eu vou passar para vocês a escalação que saiu agorinha há pouco. Vamos pôr na tela, então, é o João Paulo, Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, David e Mendonça. Esse é o time escalado pelo Odair Hellmann para entrar em campo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para enfrentar o Bahia pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vou pedir para o Giovani mostrar um pouquinho como é que está aqui a situação
da Vila Belmiro. A gente vê que o público está chegando ainda, esse jogo que é às 7 da noite, mas o público está chegando. A gente vê ali os goleiros do Bahia e do Santos já treinando, né, se aquecendo para o jogo de logo mais. E daqui a pouquinho, muito provavelmente, as equipes também devem subir para fazer o aquecimento. Afinal, o jogo é às 7 horas, coladinho aqui no programa, não é? Então, a gente lembra também que o Santos eliminou, né? O Santos que entrou na primeira fase da Copa do Brasil, eliminou Ceilândia, eliminou Iguatu e o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que Iguatu e Botafogo de Ribeirão foram jogos aqui na Vila Belmiro. E o Santos já vem embolsando um grande valor aí nos seus cofres, né? Mais de 8 milhões de reais por conta dessas 3 fases que já ultrapassou. Esse jogo é importante, todo mundo está pensando na vitória para já levar uma vantagem na semana que vem para o jogo da volta da Copa do Brasil. E aí a gente só lembra então os desfalques rapidinho. Felipe Jonathan, o Sandri, Soteldo, Luan Dias, o Marcos Leonardo, que está com a seleção sub-20, e o Bauerman, que está afastado, como a gente trouxe ontem. Eu volto aí com vocês e muito obrigada novamente, estou bem feliz. Ai, linda! Parabéns! Estamos agora em contagem regressiva para a festa. Porque, olha, praticamente umas 120 pessoas só da nossa equipe, certo? Sim. Certo. Olha, amigo, mais uma vez que você tocar essa marcha no pião, eu vou sair correndo aqui. Por quê? Toca, Pacheco, a marcha no pião. Só eu já ouvi 4 vezes as marchas no pião. Serquilho vai parar, hein? Eu vou embora, cara. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Não, fica aqui. Eu já tenho trauma dessa marcha no pião. Você sabe que eu casei e nunca casei com a marcha nupcial. Não, casei sim. Uma vez foi com a marcha nupcial. Foi, eu me lembro do seu casamento. É que do outro não tinha. Vamos pro programa. Marina, vamos pro programa. marcha nupcial. Vai parar. Se prepara! Serquilho em festa. Dona Ivone já tá fazendo vestido com a costureira de lá. O que o diretor quer dizer com se prepara? Porque ela vai gastar dinheiro pra caramba pra preparar a festa. No mínimo 100 conto aí vai nessa brincadeira. Eu quero saber se vai ser em Serquilho, pra aquelas festas no interior que duram o dia inteiro. Né? Aí bom, hein? Nossa. Precisamos agendar o calendário de folga aí, pra saber. Vamos ver a data, você já passa com antecedência, Mike, a gente grava o programa. Deixa o Silvestre trabalhando aí. Grava o sábado e domingo aí. O Silvestre vai dobrar sábado, domingo, de manhã, tarde e noite e nós vamos pro rebento. Pronto. Tranquilo, vai. Fala do Santos, o que falar desse time, meu Deus? Bom, o Santos já ganhou do Bahia, né? No Campeonato Brasileiro semana passada. Mas esse jogo que é mata-mata não vai ser decidido na Vila. Então vai ser decidido lá em Bahia, né? Lá em Salvador. Então, quer dizer, a coisa complica quando vai para lá. Que essa Copa do Brasil, ao contrário de muita gente fala, quem joga o segundo jogo em casa tem uma vantagem boa, viu? É uma vantagem boa. É difícil você fazer o placar de uma vez. Mas esse é o primeiro jogo. Esse é o primeiro jogo. Então tem que já resolver aqui. Isso. Se o Santos puder ganhar de 3-0 de novo, vai ser o ideal. Eu gosto de jogar a primeira em casa e decidir fora. Não, eu não. Eu gosto de decidir fora. Eu acho melhor você jogar primeiro em casa. Você joga, fazer um resultado. Você pode fazer qualquer resultado de vitória. Qualquer resultado. Aí você já tira a vantagem do adversário lá no jogo da volta. Eu acho. Você vai com uma vantagem de empatar na casa do adversário. Agora, você vai decidir em casa, mas você toma um sapeca no primeiro jogo, você já fica naquele desespero. Preciso fazer 2 gols, é contra o relógio. Eu prefiro, né? Eu prefiro a primeira, jogando em casa, faz o resultado, nem que seja 1-0. Depois vai lá, fecha a casinha e tal, e se classifica. Então, mas olha, veja bem, o Santos se classificou nas vezes passadas porque ele jogou o segundo jogo em casa. O primeiro jogo não há uma tese, não há uma tese. Não é uma tese, mas os jogos de fora do Santos foram muito garanta horríveis. Isso, né? Agora, no segundo jogo, o Santos fez valer a Vila Belmiro e se classificou bem, né, na Copa do Brasil. Agora, os adversários sobem o sarrafo, né? São adversários melhores do que o Santos enfrentou, mas pegou o Bahia logo de cara, né? Então, o Bahia, de todos, aí é o mais fraquinho. E então, só um problema, né? A ausência do Bauerman, que está afastado pelo problema lá da manipulação de resultados ou de jogos do Campeonato Brasileiro, que está sendo investigado e vai ser indiciado, é um desfalque considerável, mas tudo bem, vai ser um desfalque já meio que eterno aí para frente, mas é uma perda considerável. Não tem o Soteldo, que mesmo não sendo titular, é um jogador que, né, que pode, principalmente para esse ataque aí. De qualquer forma, é o que você falou, o Santos tem que fazer o primeiro resultado em casa, faz em casa e depois ver o que acontece. O Soteldo, na verdade, ele fica fora no clássico contra o Palmeiras, final de semana. O Soteldo vai estar, talvez esteja à disposição, não vinha jogando, mas o Bauerman faz falta sim. Você deve estar se perguntando aí, né? Acho que hoje não tem enquete.
está redondamente enganado. Pensa que a gente ia perder a oportunidade de fazer uma enquete com esse monte de jogos importantes? Olha na telinha. Qual grande clube paulista tem mais chance de se dar mal hoje? Mais chance de se dar mal? Vai aparecer na enquete do primo, essa. Vamos lá, porque o primo sempre pensa no lado ruim, no lado ruim da coisa. Então vamos lá. O pior jogo aí, ó. Mas a pessoa pode se dar mal. Santos contra o Bahia? Palmeiras contra o Fortaleza? São Paulo contra o Sport? Ou Corinthians contra o Atlético Mineiro? Olha aqui, a gente já tem até a resposta. Ou seja, eu acho que, só para deixar bem claro, não fui eu que fiz a enquete. Foi o primo. Antes do senhor vir com esse papo de cruz, não tenho nada a ver com isso. Queria deixar um protesto aqui já, porque fizeram isso. Satanás passou na redação. Não passei, para de falar o nome dele, passei. para de porque chamar é o seguinte, isso foi para provocar o Chico Lang. Certeza, porque não tem. A Michele, ela foi lendo a enquete e já respondeu. Eu já fui. Ela, Corinthians e Atlético. É Corinthians e Atlético. Quem tem a maior chance de se dar mal é o Corinthians. Tem que esperar o jogo, é verdade. Mas o Corinthians tem uma parada indigesta por tudo que está acontecendo. Para mim, Corinthians. Eu acho que a grande surpresa da noite vai ser uma vitória do Fortaleza. A pergunta não é a grande surpresa. O senhor responde a enquete ao pé da letra. Então, ao pé da letra... Quem tem a chance maior de se dar mal? Palmeiras. É possível. Eu acho que é o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, porque o Palmeiras não vem jogando bem, não. Já era para ter perdido o Bragantino. Melhor, tá jogando pior que o Corinthians, né, Chicão? Não está jogando pior que o Corinthians, mas não está bem. É diferente. Ah, Chicão. O Corinthians está muito mal. Bom tá o Corinthians está muito mal. Não dá para nivelar por baixo. Entendi. O Corinthians hoje está numa reformulação, é diferente. O que ele está bebendo aí? É água. Eu é chá. Satanás. E você? Meu é. Satanás, você converteu a água em pinga. Ave Maria. Água em pinga é ótimo. Satanás é fogo. Bom, agora, eu quero dizer o seguinte. Eu acho que quem vai se dar mal é o Palmeiras. É o que você quer, né? Mas não é. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Eu quero aproveitar para avisar que você pode acompanhar o programa pelo youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal, tá? Direto e reto para a nossa redação maravilhosa, conversar com o Thiago Salazar sobre o Coringão. Eu sei que tem jogo mais tarde, mas vamos começar hoje falando de mercado da bola, certo, Salazar? Boa noite para você. Tem novidades do Timão? Certo, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, mercado da bola, bastidor do Corinthians sempre muito agitado, então daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do duelo contra o Atlético Mineiro. Mas antes vamos aqui atualizar informações sobre reforços, né? O torcedor corintiano está ansioso por reforços para ver se esse time consegue engrenar. Vamos lá, começando falando de Everton Ribeiro, notícia que repercutiu muito, porque quem falou sobre Everton Ribeiro, um possível interesse, foi o nosso grande amigo Neto, lá na TV Band, falou desse possível interesse do Corinthians. Eu fui atrás das informações e o que eu tenho é o seguinte, Michele, o Everton Ribeiro, ele tem contrato só até o final deste ano com o Flamengo. Não houve nenhuma manifestação do Flamengo na intenção de renovar esse contrato. Ou seja, em julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, virar o ano e sair de graça. Já começaram, então, a aparecer alguns interessados. O Corinthians é um desses interessados. E não é de hoje, faz tempo que o Corinthians monitora essa situação do Everton Ribeiro. Mas a informação que tem para mim, Michele, é que o Flamengo não pretende renovar, mas não pretende liberar o Everton Ribeiro neste momento. Então, se algum clube quiser o Everton Ribeiro já para a janela de julho, vai ter que pagar alguma coisa. A multa do Everton Ribeiro é de 50 milhões de euros, 260 milhões de reais, claro que ninguém vai pagar isso. Se o Flamengo não quiser liberar, essa negociação só vai valer a pena para um jogador chegar em 2024. Então, como o Corinthians tem problemas mais importantes para resolver em 2023, vamos falar de outra negociação, que é a do Gustavo Mantuan, porque aí sim é algo mais quente. Mantuan, atacante de 22 anos, vai fazer 22 anos agora, o Corinthians tem contrato com ele até 2027. Ele estava lá no Zenit, fez parte daquela negociação para o Yuri Alberto vir para o Corinthians. Ele estava lá no Zenit emprestado, acabou o empréstimo, está vindo para o Corinthians. E agora a situação é a seguinte, Michele, o Corinthians tinha 90% dos direitos do Mantuan. Na negociação pelo Yuri Alberto, o Corinthians cedeu 50% e ficou com 40%. Agora depende do Zenit. Vai querer levar o Mantuan ou não vai? E houve uma sinalização de que há essa intenção do Zenit em levar o Mantuan. A negociação deve ficar na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais por 30%. A informação que chegou para mim, que muito provavelmente esse valor vai ser relacionado a 30%. Lembrando, o Corinthians tem 40%
do Mantuan. Aí eu vou passar a bola para vocês. É uma boa negociar o Mantuan por este valor ou é melhor não negociá-lo e ficar com o jogador aqui para o restante da temporada? Aí são vocês que dizem, lembrando, Mantuan já tem 3 cirurgias no joelho e isso pesa na hora de uma negociação. Passo a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar de Copa do Brasil, Mi. Bom, Coringão. Bom, vamos lá, Chicão, até para o Chico ficar à vontade. Everton Ribeiro, é óbvio que se vier é uma bela contratação. Mantuan, o Salazar colocou aí uma engenharia financeira e o que a gente precisa entender é o seguinte, o Corinthians não é uma instituição financeira, atravessa por sérios problemas, é fundamental você ter a responsabilidade financeira, mas não adianta, o Corinthians está aí com o Duílio, baixou a dívida, baixou, o Corinthians continua devendo muito. E o futebol está lá embaixo. Então, você, no meu entendimento, o caminho para você reduzir essa folha esse saldo negativo que você tem dentro do clube, é montando um bom time, Chico. Você vê o que dá a Copa do Brasil. O Corinthians deve praticamente cair fora da Copa do Brasil, perde esse dinheiro. Então, não, vou vender o Mantuan porque eu vou fazer dinheiro. O Mantuan tem que vir, você tem que reforçar o elenco. E outra, agora me parece, eu não sei, você conhece muito mais a política do clube que eu, que a diretoria agora não vai medir esforço para reforçar o time, porque você chegar com a equipe na zona de rebaixamento em período de eleição é tiro no pé, né, Chico? Não, você tem um raciocínio claro numa direção, mas eu penso diferente de você completamente. O Everton Ribeiro, para mim, um jogador de 34 anos, fim de carreira, não deve ser comprado pelo Corinthians, mesmo porque ele vai ganhar um salário enorme no Corinthians. Ele não vai querer ganhar menos que ganha no Flamengo. E ele ganha lá quase 3 milhões. Então, quer dizer que é muito dinheiro para o Corinthians pagar para um jogador de 34 anos. Estou fazendo uma avaliação técnica, tá? O que você está falando faz sentido. Você vai fazer um contrato com ele de mais 3, 4 anos. Quanto ao Mantuan, ele tem que ficar lá na Rússia mesmo, não tem que voltar mais. É um jogador que tem várias cirurgias do joelho, deu certo lá, então vende. Pega o dinheiro e aplica, faz uma coisa qualquer e vai atrás de reforços. Depois você fica reclamando aí. Olha, eu recebi uma carta. Esse cara não é o Pelé, ele não vai resolver o problema do Corinthians. Eu recebi uma carta de um corintiano desesperado aqui, mandou uma mensagem e ele falou assim, Michele, Feliz Natal. Ixi. Isso é o que nós corintianos devemos desejar agora em maio a amigos e família, etc. E no ano que vem teremos grandes confrontos com Sampaio Corrêa, Londrina. Estamos com a cartilha perfeita para a Série B e me lembra muito 2007. 4 técnicos em um mês, jogadores cansados, ultrapassados, um técnico gagá totalmente sendo dominado fora de casa e em casa também contra qualquer time. No segundo semestre, como em 2007, começa a se contratar sem critério para salvar da queda, mas aí é tarde demais. Ontem vi o jogo do Flamengo e na saída de bola do Fluminense havia 5 jogadores do Flamengo perto da área sufocando. O Fluminense, um belo time, ou rifava ou perdia a bola. Veja o Corinthians incapaz disso, falta intensidade, falta raça, técnica também. Põe os garotos para correr. Sim, mas eles são fracos tecnicamente. Algum perto do Hendrick? KKKKK. E outra coisa, sem Copa do Brasil em 2024, pois não vai conseguir classificação. Feliz Natal. Devemos isso à diretoria incompetente e corrupta. Diz ele aqui, doutor Luiz, corintiano, que está indignado com o time. Você acha que é uma situação dessa para pensar que pode estar uma Série B vindo aí, Chico? Não, eu não sou tão pessimista assim, não. Eu penso diferente. Eu acho que o Corinthians está numa fase difícil, uma fase de transição política e transição técnica em referência à equipe de futebol. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Estão pedindo uma renovação política no Corinthians, não é de hoje. O associado quer, o torcedor quer também, e isso está perturbando muito o ambiente, porque o Duílio, ele só fez bobagem desde que ele assumiu. O Duílio a gente esperava uma outra tipo de direção. Exatamente, né? Então isso acabou condenando, né, qualquer tipo de visão otimista, né, que o doutor Luiz aí acabou tendo uma visão pessimista. Eu tenho uma visão otimista. Eu acho que o Luxemburgo, mesmo com aqueles métodos que a gente já conhece dele, pode ser que arrume o time sim, eu não vejo problema nisso, eu prefiro o Luxemburgo que o Fernando Lázaro. Aliás, desde o comecinho do ano, se tivesse o Luxemburgo hoje, a gente estaria numa situação melhor, né? Ou qualquer outro treinador, porque o Fernando Lázaro era um aprendiz de feiticeiro, ele nunca foi um treinador, ele é um garoto ainda que está em começo de carreira. Era um tampão. Um tampão, ele e o Silvinho.
Que time o Silvinho trabalhou depois que saiu do Corinthians? Nenhum. Não, trabalhou. Não, trabalhou nada. Ficou três jogos num time qualquer aí, ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, são apostas erradas do Duílio. Não, o Silvinho foi a aposta errada, o Lázaro foi a aposta errada. Se ele tivesse colocado um treinador brasileiro quando o Silvinho saiu, hoje o panorama seria outro. Bom, já vamos para o palpitômetro do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro e quem começa hoje é o Chico Lang. Chico Lang, o seu palpite para Corinthians e Atlético Mineiro. E não pode... ser 7-0. 7-0 não pode, então eu vou de 1-1. Foi empate, ficou na muro. Pior é que eu não queria falar, ia falar que não pode empate, garrafa. Eu tinha anotado aqui meu palpite, qual que tá escrito aqui, ó. 1-1 também. 1-1. E ainda sendo assim, olha, muito em solidariedade ao Chicão, porque isso é palpite. Na avaliação, o Atlético é o favorito e deve ganhar. Bom, com muita dor no coração, eu acho que dá 2-1, 2-0 pro Atlético. Porque é difícil parar o Hulk, é difícil parar esse time, gente. Difícil. E o Salazar? O que você pensa, Salazar? Olha, Mi, eu não entendi seu palpite, 2-1, 2-0. Amanhã não vem me dizer que acertou o placar, não, que você deu 2 votos aí. Meu palpite é 0-0, com o Corinthians tomando pressão e comemorando muito esse resultado, Michele. Beleza, não. Meu palpite é 2-1. Mas é tipo assim, é vitória do Atlético, entendeu? Eu acho que ganha. Eu não acho que o Corinthians consegue vencer. Mas se vencer, vai ser heróico. E o Alexandre Silvestre? Fala, Silver. Atlético e Corinthians. Calma aí, deixa eu tirar um pouco do verdão do meu corpo. 7-0 Galo, Chico Lang. Ô, louco! 7-0 Galo. Sério, ele tinha falado esse palpite antes pra produção? Não falou, mas eu acho que o Satanás já agiu ali, né? Porque, não, era o outro palpite. Agora é o link do Silvestre, mas ele não deu o palpite dele. 7-0 não vale, ele não tinha dado esse palpite antes, tinha? Ele não tinha dado palpite em nenhum momento, deu agora. Ele não tá na brincadeira, é que não sei, você não tá na brincadeira. O diretor falou que não é pra você brincar. Olha, Michele, do jeito que as coisas estão, não sei se 7, mas se não tomar cuidado, volta com a sacola cheia, hein? Silver, chega com mais um giro de notícias quentinhas do Verdão, bora lá. Você sabe que eu tô conectado, né? Sempre conectado. Mas vocês estão falando de palpite aí, jogar pra mim, eu mandei o meu também. Já dei a minha bicuda pra cima, Michele. Hino do Palmeiras rolando no Allianz Parque. Braguinha, dá um giro aí, ó. Galera chegando no estádio. Teremos casa cheia mais uma vez. Reconhecimento facial top de linha aqui na Casa do Verdão. Jogadores do Palmeiras aquecendo aqui do nosso lado direito. Os jogadores do Fortaleza aqui para o lado esquerdo. De um lado, Vojvoda no comando, do outro, Abel Ferreira. 2 técnicos que vêm fazendo trabalhos espetaculares. O Abel Ferreira, para mim, vou voltar, Braguinha, vou voltar assim, ó. Que nem aquelas figurinhas de meme de WhatsApp, ó, voltei. O Abel Ferreira, para mim, tem o trabalho mais espetacular dos últimos tempos aqui no futebol brasileiro e América do Sul, nos últimos 2 anos e meio. O Vojvoda, por sua vez... cada um no seu quadrado, faz também um trabalho brilhante, bancado pela diretoria do Fortaleza quando o time deu uma balançada, uma equipe que vem jogando bem, né? E o Abel Ferreira falou a respeito do jogo desta noite, a respeito desse confronto, analisou até um pouquinho as possibilidades táticas, a força do Fortaleza, com o perdão da redundância. Vamos ouvir o português falando a respeito do time do argentino? Solta aí, Fini. Jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este. Perceber como é que vai estar a nossa capacidade física. Uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido. Uma equipa que varia muito entre um jogo mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. Difícil, jogo mata-mata. É uma competição que nós temos muitas intenções e expectativas, mas temos os nossos adversários pela frente, queremos passar, vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir, sabendo que vai ser um jogo seguramente
pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós, porque toda a gente nos quer ganhar. Outros fatores tu vais sentindo que não fazem aquilo que tu vês que devem fazer, começas a sentir que há determinados aspectos que te deixam a pensar, mas eu já disse isso várias vezes, contra tudo e contra todos. Ô, Michele, só uma coisinha. Vamos mudar também o Fortaleza, né? Porque o pessoal lá do Ceará gosta, né? Claro. Então vamos lá. João Ricardo, o goleiro, o Tinga, lateral direito, o Brits, zagueiro central, o Tite, o quarto zagueiro, e o Crispim pela lateral esquerda. O Tinga é aquele Tinga? Não, esse aí é outro. Já está coroa, mas é outro. Tá. Iago Picaju, Vinícius, Caio Pikachu. Alexandre e Hércules, meio campo, né? E lá na frente, Romarinho e Lucero. Romarinho é o Romarinho? Não, esse é o outro Romarinho. Tudo nome igual, fake, né? Tite, Romarinho, É Romarinho Hércules. fake. É um time competitivo, é um time que vai dar trabalho ao Palmeiras. Agora, o Abel, essa história de ficar falando da arbitragem, contra tudo e contra nós, todos. contra tudo e contra todos, isso é uma grande bobagem. O Palmeiras não precisa disso, Abel. O Palmeiras não precisa disso. O Abel reclamou muito, e a gente colocou no mês o lance polêmico lá do Endrick contra o Bragantino. Ficou claro e evidente, claro, o lance é interpretativo, que houve falta do Endrick no goleiro do Bragantino. Foi, lógico que foi. Ficou claro isso. Claro. E outra coisa que o pessoal tem que entender. Uma vez o Palmeiras é prejudicado, na outra ele é beneficiado. A arbitragem é muito ruim. Uma vez o Corinthians é beneficiado, na outra é prejudicado. O problema é o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo ontem, o Gabigol terminar aquele jogo em campo foi uma vergonha. Já vamos mostrar. É um escândalo, né? A gente vai falar sobre isso. Então, mas no geral, a arbitragem brasileira é muito ruim. E o Palmeiras, com tudo que tem, com toda a estrutura que tem, com o time que tem, Abel, desnecessário essa história de ficar reclamando com... Já entra pro próximo jogo pilhado com a arbitragem, bobagem. Mas é prejudicial para ele. Porque isso. Os caras já anotam isso aí, vê no a placa dele já está anotada faz tempo. Sociais, leem nos sites e vê lá. Né? O Abel critica a arbitragem. Abel leva não sei quantos cartões vermelhos, não sei quantos cartões amarelos. Então, quer dizer, já fica ele marcado, né? Marcado como... É que nem aquela família de 5 filhos, né? Exatamente. Tem sempre um que quebra lá o copo, a caneca e tal. Aí teve um dia que não foi ele que quebrou. A mãe nem quer saber quem foi, já vai lá e pega o menino. Foi ele, é só assim. É o Abel. É o Abel. É só assim. Para de reclamar. É assim lá com os filhinhos dela. Tem mais clube paulista em campo, não dá nem pra perguntar. Tem mais clube paulista em campo, logo mais o São Paulo vai encarar o Sport às 8 da noite na Ilha do Retiro. O tricolor defende a invencibilidade de 7 jogos sob o comando do técnico Dorival Júnior. O duelo do São Paulo vai ser contra o único time da Série B que está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente vai checar qual é a provável escalação do São Paulo para entrar em campo daqui a pouquinho. O Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patrick, Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Alisson. E na frente o Luciano e Caleri. Eu acho que dá São Paulo, viu? Tranquilamente. Ele tá repetindo o time, né? Não, volta o Nestor. Volta o Nestor que não jogou contra o Mas Corinthians. É bom o né? Nestor. É um bom reforço. E detalhe importante, viu, Michele? Não tem o Caio Paulista. Isso, não tem o Caio Paulista. Então tem... E o Dorival até nem conseguiu repetir muito as formações e ainda continua na invencibilidade. É um jogo pesado jogar com o Sport, independente que é Série B, jogar com o Sport lá no Recife, o bicho pega. Ô, saudade do Nordeste lá. A atmosfera que os caras criam é gigantesca, eles vibram de ver o São Paulo lá, ver o Palmeiras, é muito legal. Então, o jogo vai ser muito complicado. Qual é a missão do São Paulo? Para mim, um empatezinho, Chico. Traz o jogo para decidir no Morumbi, a torcida do São Paulo vai lotar o Morumbi, o astral tá legal, e aí decide aqui. Um empatezinho, não acho mau resultado para o São Paulo, não. Lógico, se vier com a vitória é melhor, mas... 1-0. Eu acho assim que o tricolor do Dorival Júnior é um time diferente da época do Rogério Ceni. Esse São Paulo é um São Paulo que vai muito bem na defesa. Eu também acho. O Dorival começou certíssimo. Sofreu só um gol, Chico, o Dorival. Arrumando a defesa. O ABC do treinador. Fez quantos Chegou, gols? Fecha. Fez quantos defesa. gols o São Paulo? Não, fez muito gol. Isso com o Dorival, acho que mais de 7 aí. Mais de 7. O Corinthians fez 4 e tomou 10, não é? Sim, com certeza, porque a defesa do Corinthians é ridícula, né? Tem que consertar a defesa primeiro. Então, mas isso que eu vivo falando para o Vanderlei Luxemburgo fazer. Voltando ao São Paulo. Agora, o Luxemburgo tem que arrumar a defesa do Corinthians como o Dorival arrumou a defesa do São Paulo. A partir daí, sim, você começa a escalar o time
com mais propriedade e mais segurança. E é o que ele está fazendo. Por exemplo, hoje volta o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor tem jogado como quarto homem pela esquerda. Agora, Chico, o Dorival e o Luxemburgo, já que você fala do seu Corinthians, ambos têm praticamente o mesmo tempo de clube. Né? Pegaram as duas equipes num momento difícil. O Dorival está dando certo, o Corinthians não. Tem explicação? Tem, lógico. A pressão do Corinthians é muito maior que o São Paulo. Muito maior. O São Paulo... Eu acho que não. O São Paulo é um time tranquilo de você lidar, desde que você segure a onda. Né? Então, o treinador segurou a onda, conseguiu resultados bons, né? Ele está garantido e a torcida para de encher o saco. Agora, no Corinthians é diferente. Aquele ano que o São Paulo estava com um monte de vovô contratado, vocês lembram? Lembra. Eu acho que o Corinthians está nessa fase agora, contratou um monte de vô. É. Mas eu não posso falar nada porque eu já sou avô. Não, mas você não está jogando futebol? Não estou jogando futebol. Está comentando, as oitavas de final da Copa do Brasil começaram ontem. Vamos conferir como que foi o clássico do Fla-Flu? O abraço dos dois treinadores, dos magos aí, né? Os dois que botam o time pra frente, né? E aí, vocês gostaram do jogo? Olha, eu gostei. Eu vou falar primeiro do jogo. O jogo foi muito bom. O jogo foi muito bom. O Flamengo dominou 90% do tempo em cima do Fluminense. Mas jogou com um a mais o segundo tempo inteiro. Mas aí que tá. Jogou com um a mais. Com o elenco que tem. Mas aí, o que aconteceu? Saiu o Felipe Melo e o Diniz, ele fechou a área do Flamengo com uma linha de 6. Ele matou o Sampaoli. Espera um pouquinho. A linha de 6 e colocou três volantes com a função de volante na frente da área. Resultado, o Flamengo não conseguiu penetrar. E o badalado quem que é? Não é o gato fogueteiro do Sampaoli? Não, porque é isso aí, o Diniz foi lá com um a menos praticamente o segundo tempo inteiro. Segurou o Flamengo. Segurou o Flamengo. Olha o elenco do Fluminense. É um empate com sabor de vitória para o Fluminense. O jogo foi muito movimentado, pois não. Mas vamos falar a verdade, é mais fácil você defender do que atacar, né? Não, você mas propor o jogo é muito mais difícil. Peraí. O Fluminense não teve uma chance perigosa, cara. O badalado do Flamengo tinha obrigação de ter vencido ontem. Com o elenco que tem, com o Fluminense, jogando um tempo inteiro com um a mais. Ontem foi Flu-Fla. Tá. Agora vai ser Fla-Flu. E outra. Então quer dizer que vai ter mais torcida do Flamengo no segundo jogo que no primeiro. A expulsão do Felipe Melo. O Daronco foi... Justo ou não foi? Parabéns ao VAR, que corrigiu um erro do Daronco. Porque ele deu uma enxadada mesmo. Olha lá. Ele deu uma enxadada no jogador do Flamengo. Voltar e ver de novo? Não sei qual era a dúvida do Daronco. Cadê? Mas você se lembra que o Webley teve no Mesa Redonda e falou que o Daronco ele apita com a mão no ouvido? Porque ele apita esperando o VAR dizer pra ele o que ele tem que fazer. Mas o pior de tudo, Chico, foi o lance do Gabigol. Porque o Gabigol teve, pelo menos para ser expulso, por umas 3 vezes por simulação. Hoje a regulamentação é simulação, mão no rosto e tal. Exatamente. O Gabigol pisou na cara do Bandeira, na perna do Ganso. Não teve VAR, o Bandeira não falou nada. O Bandeira só deu a falta e só faltaram colocar a camisa do Flamengo no Bandeira. Só isso, né? O Varmengo, Varmeiras. Olha, uma vergonha a arbitragem, né? Funciona. Vamos para Vila Belmiro para conversar mais um pouquinho com a Marina. Fecha pra gente o noticiário do Peixe, Má. Fala, Mi. Voltei rapidinho para falar para vocês. Vou mostrar um pouquinho como tá mais cheia a Vila Belmiro agora. Tá passando a escalação, né, nesse momento, por isso que a gente vê um pouquinho de palmas aqui também. No entanto, o Natan não joga hoje, ele sentiu uma pancada no joelho direito, foi preservado para esse jogo contra o Bahia. O mesmo Bahia que perdeu do Santos há uma semana por 3-0 aqui, era campeonato brasileiro, e o time espera repetir essa atuação. Além disso, o Santos vem de uma outra vitória, então são 2 vitórias seguidas, contra o Vasco fora de casa e contra o Bahia aqui na Vila Belmiro. O mesmo Bahia que não vence o Santos há vários anos aí, há 11 anos, desde 2012 não vence o Santos em casa. E em casa a gente fala tanto Vila Belmiro quanto Pacaembu. Foram 7 vitórias e 1 empate do Peixe contra o Bahia nos seus domínios. Volto com vocês e é isso. Amanhã a gente traz todas as informações do jogo. Beleza, valeu, Má, obrigada, bom trabalho para você. Agora sim eu quero saber de uma coisa, Silvestre. Rafael Veiga vai pro Barcelona? Vamos no papo reto aqui. Explica pra gente direitinho essa história, por favor, Silvestre, por favor. Vamos com calma, mas o que aconteceu nas últimas horas é que o jornal Sport, lá da Espanha, divulgou um possível interesse do Barcelona pelo Rafael Veiga e por outros jogadores. O sonho do Barcelona para essa função seria
trazer o Messi de volta. Mas o Barcelona não está nadando em dinheiro. E o Rafael Veiga se enquadraria aí numa questão de custo-benefício. É um jogador que para eles não custaria tanto, para o Palmeiras seria uma boa venda pensando em grana, talvez algo em torno de 15 milhões de euros. Se bem que o Rafael Veiga acabou recentemente, para ser bem sincero, de renovar contrato até 2027. O que não inviabilizaria, obviamente, uma transferência dele para o Barcelona. É uma possibilidade, ou seja, o Veiga está no radar do Barcelona, mas não chegou proposta. Vou tabelar rapidinho, se não der tempo você avisa, Fini. O diretor grita aqui na orelha. Vinícius Nicoletti, da ESPN, da Fox. Veiga no Barcelona, você acredita que possa dar jogo? Não, sem chance. Porque o Palmeiras não tem interesse em vender o Veiga, é uma especulação que está saindo lá no jornal espanhol. Eu acho muito difícil uma negociação como essa. O Palmeiras, inclusive, quer renovar o contrato dele, né? Já renovou também, até 2027, né? Quer esticar mais ainda? Quer esticar até 2027, 2024 o contrato, quer esticar até 2027. Ah, é verdade. Então, acho que é uma coisa que muito difícil de acontecer, mas se chega uma proposta como essa de fato, aí mexe com o jogador, né? Mas o Palmeiras não quer negociar, não. Obrigado. Na bucha, PVC, vai pro Barça ou não vai? Não vai. Não vai? Não. É informação ou vontade? É informação. O Palmeiras não quer vender jogadores da base. O Palmeiras precisa vender jogador no meio do ano, mas não jogador do time base. Se for um jogador do time base, vai acontecer como o Danilo do ano passado, para empurrar para janeiro do ano que vem. Além do que, o Veiga é um jogador de 27 anos. Ou seja, o Barcelona não tem perfil de contratar jogadores do Campeonato Brasileiro aos 27 anos. Obrigado, PVC da Paramount, da UOL. É isso aí. Eu cometi um erro. O Rafael Veiga deve renovar até 2027, como disse o Nicoletti, tem contrato até 2024 e está no radar do Barcelona, Michele. Muito bem. E aí? Vocês acham que o Veiga vai ou não vai? O PVC falou que não e tudo mais. O PVC ele faz uma avaliação correta da situação. Não é um perfil do Barcelona. O jornal comenta na reportagem que como o Barcelona está tentando repatriar o Messi, aí vai gastar muita grana e iria buscar um jogador com um perfil diferente e um pouco mais barato. Tudo bem, isso é informação, perfeito, a leitura correta. Muito mais barato. Correta, leitura correta. Agora, essa história, não, o Palmeiras não quer vender. O Palmeiras, apesar da sua condição financeira ótima, maravilhosa que tem, o Palmeiras não dá para concorrer com o futebol europeu. Se o futebol europeu, vamos supor que fosse desejo absoluto do Barcelona. O Barcelona vem, paga a multa, um abraço pro gaiteiro. Levou embora. Fim de papo, né? Mas aí o Rafa tem que querer. Mas você acha que ele não vai querer jogar no Barcelona? Vai. Né? Então, aí que a gente tem que só deixar bem clara a situação. Mas quanto que é a multa? O Palmeiras não quer vender. Peraí, o Palmeiras não quer vender. Quanto que é a multa, hein, do Rafael Veiga? Pro Barcelona não é absolutamente... É um valor irrisório. Que seja 120 milhões de é um valor irrisório. Pro futebol europeu não é nada. É irrisório. Por isso da possibilidade de uma negociação. Mas eu penso aí como PVC, né? Que é uma avaliação, não é uma informação. Não é um perfil daquilo que o Barcelona contrata. Eu acho que é informação de empresário, né, que quer colocar o jogador que já está com 27 anos no futebol europeu. É diferente, né? Não é que o Barcelona quer o jogador. O Barcelona quer o Endrick, quer o Jojo. O Palmeiras não quer vender. Não venderam o Endrick? Não quer vender. Quando chega com dinheiro, mas vende. esses caras mais isso novos, que eu tô falando. Esses caras estão no perfil do Barcelona. Não estou querendo dizer assim. Né? E aí é um debate com o nosso colega lá, um abração pro Nicoletti lá da ESPN. O Palmeiras não quer vender. Não tem essa de não quer vender. Quando o mercado europeu vem na vontade, os caras têm dinheiro para pagar a multa e eles falam, conversa assim, quanto que é a multa? Põe mais um pouquinho em cima aí, vai resolvendo o que tem que fazer. Tá faltando dinheiro. É assim que os caras negociam com o Brasil. Tá aqui, tá com outra coisa mais importante. Negocia com o futebol brasileiro assim, paga aí mais um pouquinho e continua aqui, pô. Paga à vista, Definidos os finalistas da Liga dos Campeões, acabou o duelo entre Manchester City e Real Madrid lá na cidade de Manchester. Depois de um empate no jogo de ida, o City levou a melhor na partida de hoje, bateu o oponente por 4-0. Os dois primeiros gols da partida foram marcados por Bernardo Silva ainda no primeiro tempo. O terceiro veio aos 30 minutos da segunda etapa com um gol contra do brasileiro Éder Militão. E para fechar a goleada, Julián Álvarez também fez o dele. Com esse resultado, o City vai disputar a grande final contra a Inter de Milão. E eu sou Inter de Milão desde criancinha. A final vai ser no próximo dia 10 de junho. Em Istambul, na Turquia. Seu aniversário é dia 6 ou 8, Chico? Dia 8. 8 de junho. E o seu, Garrafa? 27. E o meu é 21 de junho. E, aliás, dia 5 de junho... Não, 5 não, né, Fini? É segunda-feira, dia
5 de junho é aniversário do Gazeta Esportiva. Se inscreve lá no nosso post para vir comemorar e cortar o bolo com a gente aqui. Programa especial de aniversário do Gazeta Esportiva, dia 5 de junho. E do nosso aniversário também. Só falta um time para a gente falar a escalação por aqui. Tá na hora do Corinthians. Salazar, acaba com a curiosidade da galera. Senta e chora e conta aí o que vai acontecer. Sente e chora, calma, Michele, ainda não teve jogo, vamos ver. Vou pedir então logo de cara para a gente colocar o campinho na tela aí, a provável escalação do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo para enfrentar o Atlético Mineiro às 9h30 da noite de hoje. O Corinthians deve começar a partida com Cássio no gol, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera e Maicon. Na frente, uma dúvida entre Wesley ou Watson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Essa é a tendência de escalação do Corinthians, que não vence há 5 jogos e que vai tentar a primeira vitória também com o Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo dirigiu o Corinthians em 4 destes 5 jogos, também, lógico, consequentemente não conseguiu nenhuma vitória. Será que é hoje? Vai pegar um Galo no Mineirão, Atlético que vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O estádio vai estar completamente lotado, praticamente todos os ingressos vendidos. E o Hulk, a estrela do time, foi poupado no último jogo, entrou só no final. Então chega com todo o gás para enfrentar esse Corinthians que não tem o Renato Augusto, não tem o Mosquito, mas no mais, todo mundo à disposição. Ao todo, são 8 atacantes, como a Marina Buffon informou aqui ontem. 8 atacantes relacionados para essa partida, a maioria dele a molecada da base. Agora, se vai dar conta ou não vai, a gente vai ter que aguardar. A partida de volta vai ser dia 31, daqui a 2 semanas, na Neoquímica Arena. Lembrando, gol fora de casa não vale nada. Quem passar de fase garante mais 4.300.000 reais. Enfim, muita coisa em jogo nesse Atlético Mineiro e Corinthians de hoje, Michele. Muito bom. É isso. Fala, Chico. Para não dizer que não falamos de flores, o Atlético Mineiro vai de Everson, Mariano, Gemerson, Maurício Lemos e Rubens, Rodrigo Batalha, Johan e Zaratio, Pavon, Paulinho e Hulk. E o Corinthians desse time aí... É o Hulk e mais 10. O Hulk voltou a boa fase, mas esse Paulinho está fazendo muito gol também. Sim, né? time do Atlético. E o Corinthians? E o Corinthians vai, como disse aí o Salazar, eu acho que a dúvida é o Matheus Bidu e o Fábio Santos, né? Na lateral esquerda, e entre o Wesley e Adson, eu acho que fica a dúvida. O resto é o mesmo time que empatou com o São Paulo 1-1, né? Aquele pênalti maravilhoso, né? Do Roger Guedes, que os São Paulinos estão reclamando até agora. Eu cruzo com os São Paulinos aqui da casa, aliás, a diretoria toda, a superintendência, toda só para São Paulo. Toma cuidado para falar. E eu falo, ó, se não ganhou, domingo não ganha nunca mais. E eles concordam comigo, quer dizer, raivosos, mas concordam. E fica claro nessa possível escalação aí do Luxemburgo, né, com 3 volantes. E ele tem, acho que, ainda trazer alguém lá da frente para compor esse 4º homem no meio campo, porque senão vai deixar a defesa muito exposta e marcar aí Paulinho, marcar o Hulk, o bicho vai pegar. Olha, deixa eu falar rapidinho, hashtag tá no jogo 7 horas, youtube.com/Gazeta Esportiva. A gente vai estar transmitindo esse jogo do Corinthians, tá certo? Do Corinthians? Do Palmeiras, né? Do Palmeiras hoje que a gente vai fazer. Só para acrescentar, rapidinho, eu tiraria o Yuri Alberto e colocaria um volante no lugar dele. Qual clube paulista tem mais chance aí de se dar mal? Hoje, quem é? É o Palmeiras, ó. 57% dos votos. Vamos ver amanhã. Acabou, Jornal da Gazeta agora. Super quarta, vai ser a super quinta. Tchau.